Olá pessoal, estamos aqui novamente e daremos continuidade ao assunto relés. No vídeo anterior, nós mostramos todos os detalhes da construção e do funcionamento desse relé caseiro. Hoje nós mostraremos como fazer um circuitinho bem legal, ele é bem simples, aqui está ele, e utiliza poucos componentes. Esse circuitinho vai permitir que a gente acione o relé com um simples toque dos dedos. Veja que interessante. Aqui está o circuito com todos os detalhes das ligações e dos componentes, né? Olha só. Aqui nós usamos dois transistores NPN, são eles o BC547 ou BC548 ou BC549. Qualquer um dos três vai se encaixar bem aqui nesse projetinho. O outro transistor é um BD433, também NPN. Aqui nós temos um resistor 6M8, as cores no seu corpo aqui são azul, cinza e verde. Também precisaremos de um diodo, um N4004, pode ser um N4005, pode ser maior que esse valor, também vai dar certo. E aqui está o relé. Como dissemos, né, na aula passada, esse terminal é o normalmente aberto, NA, esse outro normalmente fechado, é o NF. Lá em cima os terminais da bobina, onde será ligado aqui o diodo, e esse aqui, que se liga ao NF ou ao NA, dependendo do acionamento do relé. Aqui também está o desenho com o circuito da lâmpada, todo o diagrama para você entender melhor. Observe que quando essa tomada entrar aqui em 220 volts, a lâmpada só vai acender quando esse fio aqui, esse percurso, ele está interrompido bem aqui. Observe que não tem ligação desse fio aqui para esse. Quando o relé for acionado, essa lâmina do relé vai mudar de posição, vem para o normalmente aberto e vai fechar o circuito. E veja isso na prática. Aquele relé já está aqui com as ligações, olha só. Um dos fios da lâmpada já está lá ligado na tomada. Esse outro fio aqui, ele está interrompido. Por enquanto não tem um contato elétrico desse fio aqui com esse, né? Ele está interrompido. Vai ser o relé que vai fazer a ligação desse terminal aqui com esse. E isso vai acontecer quando os 9 volts, nós estamos colocando 9 volts porque esse relé ele não funcionou legal com os 5 volts. Então, nós usamos aqui um carregador de celular que fornecia 9 volts. Então, quando colocarmos 9 volts aqui nesse terminal da bobina, ela vai gerar o campo magnético e vai acionar essa lâmina que vai sair daqui e vai para esse outro terminal. Consequentemente, a lâmpada vai acender. Observe. Então, vamos aqui jogar 9 volts. Aí a lâmpada acesa. Um detalhe importante é a colocação desse diodo em paralelo com a bobina do relé. Ele serve para proteger os componentes do circuito. Isso é necessário porque o campo magnético criado com a passagem da corrente elétrica gera uma tensão bem grande. E quando você desliga um dispositivo desses, né, isso também ocorre com os motores. Eles geram uma tensão reversa, ou seja, uma tensão contrária ainda bem maior. Como vimos lá na aula sobre diodos, ele é um componente que só permite a passagem da corrente elétrica em um único sentido. Dessa forma, ele impede que essa tensão volte em sentido contrário e danifique os demais componentes do circuito. E aqui, como você está observando no circuito, para acionar o relé, os toques, né, dos dedos serão no positivo do circuito, observe, e também na base do transistor BC547. Aqui na fonte de alimentação nós temos uma pequena observação. Temos 5 volts e 9 volts. Os 5 volts é quando esse circuito ele é usado lá no nosso relé caseiro. Funciona com 5 volts, um carregador de celular, sem nenhum problema. Os 5 volts aqui já não funciona legal para esse relé. Por isso, colocamos aqui 9 volts,
que com um carregador de celular que forneça 9 volts, aciona esse relé aqui sem nenhum problema. E aqui nós pegamos aquele circuito, né, que aciona o relé com o toque dos dedos e colocamos nessa situação com duas lâmpadas. Então, quando for ligado aqui na rede elétrica, uma das lâmpadas que está ligada normalmente fechado, ela vai acender. Ela só vai apagar e a outra vai acender quando tocarmos os dedos aqui. Então, aqui o toque dos dedos nesses dois fios vai servir para apagar uma lâmpada e acender a outra. Vamos ver isso. E como dissemos, quando colocamos lá a tomada na rede elétrica, uma das lâmpadas já acendeu. Mas observe quando tocarmos aqui os dedos. Ela inverteu, né? Agora acendeu a outra. Quando tirarmos, então se ficarmos fazendo assim, o contato do relé vai ficar se alternando e as lâmpadas ficarão piscando. Aqui estão todos os detalhes das ligações feitas na protoboard, para que você também consiga fazer o seu. Então, vamos começar aqui com o transistor BC548. Então, no coletor dele, nós temos aqui o anodo do diodo. O anodo se liga nele, no coletor do BC547, e o catodo vai lá para o positivo da fonte. Observe também que sai um fio que sai desse primeiro terminal, esse fio vermelho, e vai até o terminal do meio do transistor BD433. Esse aqui do meio é o coletor. O terminal do meio é a base do BC547. Nele se liga um dos terminais do resistor e o fio que vai para o toque dos dedos. Esse terminal aqui é um dos toques. Esse terceiro terminal é o emissor. Observe que lá por trás tem um fio preto que se liga lá no outro terminal, né? Aqui é a base do BD433. Então, esse terceiro terminal se liga ao terceiro terminal do BD433. Ainda aqui no BD433, né, o primeiro terminal se liga ao resistor, também se liga ao negativo da fonte de alimentação. Agora nós mostraremos que o nosso relé caseiro também é capaz de acionar outros aparelhos e não somente lâmpadas. Antes, porém, aqui uma pequena observação. Alguns amigos aí nos comentários se sentiram um pouco incomodados com esse termo aqui, alta tensão, para essa voltagem aqui de 220 volts. Eles têm uma certa razão, porque alta tensão é quando forem as tensões maiores que 1000 volts, se for corrente alternada, e 1500 volts em corrente contínua. Então, para não causar nenhum incômodo, aqui está a nova plaquinha. Risco de choque elétrico. Continua muito perigoso tocar os dedos aqui nesses terminais. E como dissemos, agora o nosso relé caseiro, ao invés de acionar lâmpadas, com o simples toque dos dedos, ele vai acionar agora aquele ventilador. Olha só, a plaquinha também vai voar pelos ares aí também, olha só. Se soltarmos aqui, se pegarmos novamente, então é o relé quem está controlando o ventilador. Agora, com o nosso relé caseiro, nós tentaremos acionar ali o espremedor de frutas. Nós não tínhamos uma laranja, vamos aqui usar uma casca de maracujá, é só para fazer o teste. Então, olha só, aqui ele não funciona porque não está ligado ainda. Então, quando nós tocarmos aqui com os dedos, ele vai acionar. Olha só. E agora, pessoal, nós tentaremos, com esse relé caseiro, acionar um liquidificador. Agora aqui a coisa é mais complicada, porque o liquidificador ele tem, olha a potência, 700 watts de potência. Os aparelhos que nós testamos anteriormente, todos eles tinham uma potência muito baixa.
O espremedor de fruta era só 72 watts. O ventilador, uma potência bem menor. As lâmpadas no máximo de 15 watts. Então agora nós vamos ver se esse relé caseiro suporta ligar esse liquidificador de 700 watts. Lembramos que com os relés caseiros não é aconselhável que se tente alimentar aparelhos superiores a 100 watts. Mais uma vez, aqui está a nossa plaquinha, não tente fazer isso em casa. Aqui nós vamos fazer o experimento, mas tomamos aqui todas as medidas de segurança. Com os outros aparelhos, nós fizemos o teste antes da gravação. Esse aqui não, nós já vamos gravar logo testando. Lembramos mais uma vez que o risco de choque elétrico é nessa parte aqui, onde está a corrente alternada. Esse aqui é corrente contínua, que é para alimentar aqui o nosso relé. E vamos ao teste, lá vai. Então, o nosso relé caseiro também está funcionando aí com o liquidificador. Então, pessoal, agora nós vamos explicar por que funcionou tudo direitinho sem nenhum problema. E se tinha algum risco, aonde estava esse risco? Aqui em nosso relé, nós tivemos o cuidado de fazer esses contatos com fios bem grossos. Observe que aqui é um fio de cobre bem grosso, onde a corrente elétrica aqui vai passar sem nenhum problema. O outro também da mesma espessura. Os fios que fazem os contatos aqui também são fios bem reforçados. Dessa forma, esses fios, eles suportaram sem nenhum problema a passagem dessa corrente elétrica. Aqui, essa mola é de aço e também não tinha o risco dessa mola aqui se romper ou aquecer e pegar fogo. Portanto, o risco que havia era que os fios fossem muito finos e não suportassem a corrente elétrica que ia passar por eles. Dessa forma, eles iam aquecer, e iam queimar, iam pegar fogo mesmo. Veja que a corrente que passou aqui pelos fios também não foi alta. Então, para calcularmos a corrente, precisamos da potência, já sabíamos, a potência do aparelho era 700 watts, dividido pela tensão. A nossa rede aqui é de 220 volts. A corrente vai ser igual a 700 dividido por 220, que dá em torno de 3,18 amperes. É uma corrente razoavelmente baixa, em comparação a outros aparelhos, como secadores de cabelo, chuveiros elétricos. E é isso, pessoal. E assim, a gente finaliza mais esse vídeo, pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que por favor se inscreva e aguarde os nossos próximos vídeos. Um forte abraço!